está com um probleminha na nossa transmissão, por isso hoje vai estar passando somente pelo Facebook, pelo nosso modo antigo, mas a gente segue na fé. Lista de intenções para a missa de hoje. Ação de graças pelo nascimento no dia 5 de Helena Maria, pelo aniversário de Elvira Lima Pigatti, Itamar Leal e Isabel da Silva Abreu, que completa hoje 89 anos, pela bênção da cura de Jorge Ferreira Silva, por todos os recuperados em sua saúde e os recuperados pela Covid-19. Súplicas pelos crismãos e catequistas, pela cura e libertação de Maria Luísa, pelas necessidades da ONG e da solidariedade, pela cura de Tainá Soares Silva Jorge, Maria José Ferreira da Silva, Tiago Santos Sá, Maria da Glória de Lima, pelas intenções do Papa Francisco e a santificação do clero, pela restauração e santificação das famílias, pela paz do mundo e pelo fim da pandemia. Saúde, pela recuperação da saúde de Elias Cavalcante, Heloísa Inês Batista Duarte, Antônio Carlos Rodrigues, Júlia Genuíno, Renata Gomes, Noa Berlioz, Rafael Marques Gonçalves, Juliana de Luca Pereira, Maria José Rodrigues Alvarez, Renê Chaves Pimenta, Arnaldo Reis, Marco Antônio Lisboa Lopes, Jairo Gambaro, Wallace Lima, Rosângela Faia, Felipe Diniz Araújo Gama, José Mário Salgado, Jairo Márcio Faria, Nelson Teixeira Miranda Filho, Maria Júlia Gomes da Silva, Padre Pablo, Emília Sena, Fernando Sena, Maria da Conceição Magalhães, Tereza Nabuco, por todos os infectados pela Covid-19 e outras enfermidades e por aqueles com depressão. Páscoa, segundo dia de Ana Cristina Bombaro e de Roberto De Fácio, terceiro dia de Flávio Livre Pereira Pinto, sexto dia de Osmar Marcos Silva, Manuel Germano Xavier e Maria José Mendes de Brito, sétimo dia de Maria Luísa Menezes Aguiar, 4 meses de Eduardo Souza Galvão, pela alma de Nelson de Oliveira Gastão, Yolanda de Oliveira Monteiro, Antônio de Almeida Monteiro, Maria Badia Graciano Gouveia, Valdir Castro Sampaio, que hoje faria 91 anos, Isabela Figueiredo Mota, Dr. Cândido Feliciano, por todos os membros falecidos de nossa comunidade e pelas almas do purgatório. Agora todos de pé para iniciarmos a nossa celebração.
Boa noite a todos. Feliz Santa Páscoa ainda. Feliz Páscoa. Saudar o pessoal de casa, quem estará participando conosco dessa Santa Missa. Hoje temos já financiado um probleminha aí de conexão, mas já estamos aqui com a graça de Deus na comunhão com Cristo e na comunhão com os irmãos. Estamos na quarta-feira da oitava de Páscoa. O que é isso, Padre? Pois bem, a Páscoa é tão importante para nós católicos, porque a Páscoa significa a ressurreição, é essa grande mensagem da Páscoa, e nós também ressuscitamos com Cristo. Deus pode renovar qualquer situação, por isso então que essa festa é tão importante, a principal festa do ano, ela se prolonga durante 8 dias. Para nós ainda, hoje, nessa quarta-feira, nós continuamos naquele domingo de Páscoa, nos encontrando com Cristo ressuscitado. E quem se encontra com Jesus não pode continuar sendo o mesmo. Jesus renova nossas forças, Jesus renova nossa esperança para caminharmos avante nesse mundo tão difícil. Nós também queremos hoje apresentar, no final da missa, não posso esquecer, a vida do Bernardo. Cadê o Bernardo? Está lá atrás, né? Esse Bernardo será hoje também apresentado nessa Santa Missa de hoje. E agora, com fé, com alegria, iniciemos cantando o sinal da cruz. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui para o quê? Para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar. Espírito de amor, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor disse: quem entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamos todos os pecadores e perdoemos mutuamente do fundo do coração, explicando o perdão de Deus. Como a ovelha perdida, no pecado ferida, e eu te suplico perdão, ó bom pastor. Amém. Juntos rezemos: glória a Deus
da terra, somos mares. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho gênero, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, que Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis em do Pai, tende piedade de nós. Só vós é o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Nos coloquemos em oração, pedimos a Jesus que nos dê ressurreição. Ressurreição para todos aqueles que estão hoje decepcionados, que estão entristecidos, cansados. Oremos. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedemos pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às eternas alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vou avançar um pouquinho do Sérgio. Bom, se você souber tocar comigo, né? Vamos se conhecer. Espírito Santo, vinde, fala em mim. Espírito Santo, vinde, orar em mim. Vinde, curar, libertar nossos corações de toda opressão, de transformar dia do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Vamos sempre do Sérgio mesmo, né? Vamos ficar sentados agora, escutemos a palavra de Deus. Chegou na hora, né? Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: Olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro levantou na mesma hora. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele, o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
cidades sem nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos, cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busque a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram as suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança, prolongada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte os corações dos que buscam o Senhor. Hoje, pé, proclamemos com alegria o nosso Evangelho, cantemos o nosso Aleluia de Páscoa. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos e nele exultemos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo.
alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando com Moisés e passando pelos profetas, explicaram aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho. Amados irmãos e irmãs, é bom nos lembrarmos que estamos numa semana que é especial para nós. Como já disse no início da missa, é importante pegarmos um tom dessa semana, um tom de alegria, um tom de esperança, um tom de grande felicidade. Isso é o tom da música, né? O tom da felicidade. Cristo ressuscitou, verdadeiramente Ele está vivo, e nós temos esse presente nessa missa, desse Evangelho, o Evangelho que muitos de nós já conhecemos, os discípulos de Emaús. É um texto que toca nosso coração, é um texto muito bem elaborado pelo evangelista Lucas, muito bem trabalhado, e que tem ali muitos simbolismos. Ele nos fala algo que realmente aconteceu na experiência dos discípulos, mas ali existem alguns sinais importantes a serem partilhados hoje para o nosso próprio bem. Mas também é importante lembrarmos, encaixarmos as outras leituras. Afinal, os discípulos saíram do templo, como disse hoje o livro dos Atos Apóstolos, e quando aquele posto de nascença viram aqueles apóstolos, os apóstolos falaram com aquele posto: levanta-te e anda. Veja que aqueles que se encontraram com Jesus se tornaram testemunhas da ressurreição. Aqueles que se encontraram com Jesus estão cheios do seu amor, estão cheios do seu poder e fazem o que Cristo fez. Cristo continua agindo na igreja, assim como Cristo agia na vida dos apóstolos e transmitiu o poder de cura, de ressurreição. Também Ele, o mesmo Espírito Santo, habita em nós. Nós também temos essa autoridade. Nós que também somos testemunhas da ressurreição, nós podemos levantar a tanta gente. Podemos também dizer para você hoje: levanta-te e anda. Interessante que eu lembro que a palavra grega ressurreição, anástasis, em grego, significa ficar de pé. Ressuscitar significa colocar a pessoa de pé novamente. E quantos de nós, muitas vezes, nosso ânimo, nosso moral está tão em baixa, ou estamos sendo assim, somatizando o clima do nosso ambiente, mas lembram que a igreja nos coloca um tom da felicidade essa semana.
A igreja está cheia de alegria, está cheia do Senhor ressuscitado, e a igreja também quer transmitir essa força para cada um de nós, que ninguém fique por aí jogado ao léu, mas pelo contrário, que sinta a força renovadora de Jesus, coloca a gente de pé. Cristo lhe dá essa força de você ficar de pé novamente, e de poder caminhar, de poder lutar, de poder ir adiante. E aí entramos no Evangelho. Em resumo, o Evangelho nos conta essa história que os discípulos de Emaús estavam voltando para casa, para Emaús, estavam decepcionados, entristecidos, saindo de Jerusalém, porque eles pensavam que a missão de Jesus já tinha acabado. Interessante perceber a dinâmica desse caminho. Eles começam o caminho entristecidos, decepcionados, é a palavra certa, mas no final do Evangelho há toda uma mudança de clima. Começaram decepcionados, saíram felizes, alegres, contagiando a ressurreição, voltaram para Jerusalém para testemunhar: veja, realmente está vivo, nós encontramos Jesus, nós ceamos com Ele, reconhecemos Jesus ao partir do pão. Veja a mudança dos discípulos. Começaram numa profunda crise da cruz, da decepção, dos questionamentos, porque pensavam que a missão de Jesus tinha terminado ali, mas terminaram num tom de alegria. O que provocou essa mudança de decepção para a alegria? Foi justamente esse encontro com Jesus, esse encontro verdadeiro, que no início da caminhada eles não conseguiam perceber, não conseguiam reconhecer que era Jesus que estava ali no meio deles, mas eles percebiam que algo novo aparecia no coração deles, algo novo ressurgia. Eles escutavam aquela voz que era diferente, com palavras diferentes, palavras que explicavam a Escritura, e aquelas palavras estavam animando a fé novamente, estavam reavivando a fé, a esperança, sentiam novamente o coração arder, através da palavra de Cristo. Mas só aquele momento não era tudo. Aquele momento da conversa com Jesus, que eles ainda não reconheciam, era a preparação para um momento maior, mais íntimo, que era o momento da comunhão. Foi somente no partir do pão, no momento da comunhão, onde Jesus distribuiu o pão, que eles enxergaram e reconheceram Jesus. E aí voltaram, claro, contagiando a alegria, voltaram renovados. Amados, vamos colocar o pé no chão. Não é porque você é discípulo de Cristo que você está blindado em relação à tristeza, às frustrações. Quantas vezes chegamos na igreja, ou quantas vezes também eu sou cristão, mas muitas vezes me deixo levar pela tristeza, por decepções, até também decepções com a fé, decepções com a nossa comunidade, assim como com pessoas da minha comunidade, com pessoas da minha família. Nós também, cristãos, sofremos tristezas. Mas veja que Jesus se coloca no caminho dos tristes. Ele se apresenta. Aquele que está morto, ele vai, Jesus vai. Como disse no domingo agora, Jesus nos precede. Jesus sempre nos precede, Jesus sempre estará à frente. Assim como Jesus também se aproxima de Lázaro morto, também Jesus se aproxima desses discípulos que estavam enfraquecidos, decepcionados. Ele vem ao nosso encontro. Claro que nós, de início, não reconhecemos a sua presença por causa de nossa tristeza, porque estamos muito olhando para o nosso próprio umbigo. O meu choro, o meu lamento, a minha tristeza me faz ficar tão sério que não percebo a presença do Senhor ao lado. Amados, o que esse Evangelho, na verdade, quer nos falar? Esse Evangelho quer nos falar, principalmente, a ressurreição do Senhor. Essa é a grande mensagem. Ele está vivo, Ele ressuscitou, mas existe uma outra mensagem importante. Esse ressuscitado continua conosco. Ele continua caminhando conosco. Essa é a grande mensagem. Uma mensagem que é difícil para nós, porque nós, muitas vezes, não reconhecemos Jesus do nosso lado. Essa é a mensagem. Ele está vivo e caminha conosco. E Jesus que subiu aos céus, que está direito do Pai, Ele continua também conosco. Ele disse, deixou uma promessa: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Esse Jesus que subiu na ascensão, que vai subir na ascensão, Ele permanece com os seus.
A sua promessa não falha. Mas só que esse evangelho, quero bater muito nesse ponto, esse evangelho também nos fala de nossa realidade, assim como Jesus estava com os discípulos de Emaús, e os discípulos não reconheceram, também hoje, Jesus está presente no mundo, e o mundo não o reconhece. Ele está presente na igreja, e a igreja não reconhece sua presença. Ele está presente em nossas casas, em nossas famílias, e nós não reconhecemos que está ao nosso lado. Saulo, que me persegues? Disse Jesus. Aí Saulo ficou se questionando, mas eu persigo os cristãos, mas Jesus disse que ele continua no mundo. Saulo, tu está me perseguindo. É a grande afirmação que Jesus nos coloca. Jesus, de forma mística, misteriosa, ele continua nesse mundo ressuscitado. Me persegue, Saulo. Perseguindo a igreja, está me perseguindo. Santo Agostinho, no seu livro As Confissões, ele fala o seguinte, ele fala antes da conversão dele. Para quem não sabe, Santo Agostinho foi um grande pecador. E ele fala que antes da conversão, ele faz ali um desabafo. Ele fala: tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Tu estavas comigo, Senhor. Dos meus pecados, nas minhas andanças por aí, tu estavas comigo, mas eu ainda não estava contigo. Ele está conosco, onde quer que estejamos, ele está misteriosamente conosco, mesmo que nós não percebamos. Esse Evangelho nos fala, nos demonstra aonde ele se faz presente. E aqui também tem um grande segredo, né? O coração desses discípulos começou muito frio. Um coração frio é um coração sem amor, sem a presença de Deus, sem fé, sem esperança, sem caridade. O coração desses homens estava frio. Começou na decepção. Mas o que fez com que o coração deles aquecesse? A presença de Jesus. Isso fica já como mensagem para nós. Você quer ver o seu coração arder? Te coloque na presença do Senhor. Isso aí é infalível. Isso aí é cura para as tuas tristezas, para as minhas tristezas. Você está abatido, você está desolado, você está entristecido, decepcionado. Te coloque na presença de Jesus. E logo o teu coração vai se inflamar. Logo o nosso coração vai se encher de chamas. Alguns santos comparavam o sacrário com a sarça ardente. Você lembra desse texto do Antigo Testamento? Na sarça ardente, naquele fogo que não consumia a sarça, ali estava a presença de Deus. Assim também estamos diante da sarça ardente, que é o sacrário. Ali está o Senhor, e esse fogo nos incendeia. Nós não queremos cristãos frios. Por favor, para com isso. Chega de cristãos frios na igreja. Deus não quer cristãos frios, desculpe. Deixa eu falar a verdade. Deus quer incendiar o salmo. Mas muitas vezes eu sei, eu reconheço também quantas vezes eu entro na missa às vezes com o coração frio também, mas o Senhor, pouco a pouco, com a sua palavra, com o seu carinho, vai me aquecendo. Obrigado, Senhor Jesus, porque a tua presença me aquece e renova. E como eu já disse, já estamos terminando para não pegar uma vigia, essa missa não pode, né? O que realmente aquece nosso coração? Aonde Jesus está presente? Está muito claro no Evangelho. O coração deles começou a ser aquecido pela palavra de Deus. Ele começou a pegar a palavra, falou das Escrituras, e o coração começou a se aquecer. Jesus está presente na palavra. Quer se encontrar com Jesus? Leia a palavra, escute a palavra, e seu coração, sua fé, voltará novamente. Mas a palavra não é tudo. A palavra te prepara para algo maior. Quando foi que os discípulos reconheceram Jesus? No partir do pão, na Eucaristia, na íntima comunhão com Ele. Então, amados, uma outra forma, uma forma mais sublime ainda, onde Ele realmente está presente, é na Santa Eucaristia. Você quer sentir seu coração arder? Se encontra com o Senhor. Ele diz claramente no Evangelho que Ele está presente na sua palavra, na sua presença eucarística. E quando nós nos encontramos com sua palavra e com sua presença na Eucaristia, voltamos alegres para nossa casa, para nossa família, para nossa missão, voltamos para Jerusalém, para dizermos também: Ele está vivo e presente no nosso mundo.
Assim seja. De pé, podemos a Deus nossos pedidos e as nossas preces. Vai dizer a introdução das preces, depois vamos apresentar as nossas súplicas. Caros irmãos e queridas irmãs, nessa alegria pascal, invoquemos a Deus com mais fervor, para que, tendo atendido as preces e súplicas de seu amado Filho, considere também nossas humildes orações. A resposta será: Senhor, escutai nossa prece. Todos, Senhor, escutai a nossa prece. Pelos nossos pastores, para que possam governar com sabedoria o rebanho que lhes confiou o bom pastor, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo mundo inteiro, para que goze verdadeiramente da paz que o Cristo nos deu, roguemos ao Senhor. Senhor, Escutai a nossa prece. Por nossos irmãos e irmãs que sofrem, para que sua tristeza se transforme na alegria que ninguém pode tirar, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos membros desta Assembleia, para que testemunhemos com grande confiança a ressurreição de Cristo, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Também nós pedimos orações a todos os católicos, todos os religiosos. Nós sabemos que Brasília está se tomando uma grande decisão que vai continuar amanhã sobre o destino aí dos cultos, das missas. É de nosso interesse, não necessariamente nós orarmos para que Deus me dê discernimento e sabedoria para que eles tenham decidir essa importante decisão para nós. Por isso dizemos ao Senhor: Senhor, escutai a nossa prece. Ó Deus, sabes que a vida dos homens e das mulheres de hoje está sujeita a toda espécie de dificuldades. Ouvi os desejos daqueles que suplicam e realizar os pedidos que creem em vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. Não podemos também esquecer que quarta-feira é o dia de devoção a São José, estando no